Meus amigos e amigas, a Voz de Sairé neste momento faz uma live para receber aqui no nosso município o Dr. Steve Heverson, essa pessoa maravilhosa que nós tivemos o prazer de conhecê-lo desde a faculdade, quando fizemos Direito lá na Unifavip. Dr. Steve Heverson, ele é economista, contabilista, operador do direito, né? E tem um trabalho prestado na região extraordinário. Dr. Steve Heverson, é um prazer recebê-lo aqui para comentar, conversar, dialogar com os nossos internautas. Estamos ao vivo agora pelo Facebook, com certeza muita gente está nos assistindo nesse momento. Bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, para a gente poder bater um papo com todos os nossos internautas agora para o mundo inteiro. Eu que agradeço, Osés, o teu convite, né? E parabenizá-lo por esse sindicato aqui estar bem comandado, bem organizado. Foi uma das primeiras coisas quando eu aqui cheguei. E parabenizar a população de Sairé, que tem você como um dos articuladores políticos aqui, e que a cada dia que eu venho aqui eu fico impressionado com a organização da cidade. E eu que tenho um privilégio muito grande de ter participado com você nos últimos 5 anos e meio de faculdade, que nós fomos privilegiados de termos cursado mais meio período, né? Depois, com pouco tempo, mudaram a grade e voltou para 5 anos. Mas eu percebo que Sairé está bem representada, considerando que o prefeito daqui também, eu já tive o prazer de conversar com ele aqui também, é uma pessoa compromissada com a cidade, e o que a gente busca aqui é poder contribuir e ajudar com a nossa micro-região aqui, né, do Agreste, porque o Agreste da gente se dividiu um pouco em regiões, e Sairé está muito próximo, 40 quilômetros, né, de Caruaru, e Caruaru como um polo de mediação entre outros polos que nós temos, como Santa Cruz, Toritama, e sempre ligado à economia regional. Mas eu só tenho a agradecer o seu convite aqui e ao povo de Sairé por mais uma vez me acolher aqui, junto com você, lógico, sempre com você. Muito bem, doutor Steve, muito obrigado aí pelas palavras elogiosas. Como é que foi o ano 2018, né, já que sua área aí da contabilidade, no mundo da contabilidade, parece que houve uma mudança, uma transformação gigantesca na área da contabilidade, é uma mudança até internacional, né? Uma transformação internacional, mas parece-me que 2018 foi um ano também de muita dificuldade. Eu queria que o Dr. Steve pudesse falar um pouco sobre esse 2018, e já que estamos no final de 2018, qual a expectativa para 2019? Né? O que tem aí que a gente pode visualizar uma coisa boa, né? Principalmente para tanta juventude, para a juventude principalmente, né? E agora que estamos assistindo muitos jovens, querendo uma palavra, né? Uma esperança. José, quando você se refere a mudanças, e a gente, pela experiência que a gente tem, são 25 anos na praça aí trabalhando, laborando nisso, nessa atividade, com todo respeito, consideração, a gente percebe o seguinte, que em 2000, diferentemente de outros anos, a gente sabe que em 2011, praticamente o grupo empresarial do país adorou aquele ano, porque foi um ano de alta exclusão econômica, em 2011, especificamente. De lá para cá, a gente começamos a entender a economia como um processo de decisão mesmo. E ali, 2013, desencadeou muita coisa. Tivemos agora, em 2018, o início da implementação do E-Social, que é uma das mudanças na área da contabilidade. Eu não diria especificamente na área da contabilidade, porque a contabilidade é quem opera nisso.
diretamente, mas na área de recursos humanos, na área trabalhista em si. Tanto com a reforma trabalhista que tivemos em novembro de 2017, que iniciou no dia 11 de novembro de 2017, e especificamente com essas implementações do E-Social, que vem, né, porque vieram, mas houve algumas mudanças de implementação e tal, e que ficou mais só as empresas maiores que faturam acima de 78 milhões, que estão obrigadas a aderir esse sistema imediatamente. Mas mesmo assim elas têm essa dificuldade. Por quê? Porque no seio da aplicação do E-Social, você tem inúmeras mudanças que se apropriaram pela lei, pela legislação nova, e anteposto a ela você tem conceitos sociais e culturais para que você possa operá-la. Ou seja, essas mudanças do E-Social, elas atingem o trabalhador, atingem os empresários no curto prazo, porque os empresários terão que se adaptar a esse novo sistema. Os trabalhadores obrigatoriamente entram no mesmo seio, com obrigações fáticas também. Então, quer dizer, essas mudanças, elas surgem em 2017, vão para 2018 ainda se implementando, seguirão no exercício de 2019 e possivelmente até 2020, mas com certeza elas trarão benefícios sociais. Por quê? Porque o trabalhador vai ficar protegido com regras, então o empregador será multado se descumprir algumas aplicações que o próprio sistema exige, e o trabalhador não vai ficar naquela folga que ele sempre teve de deixar sempre na mão do empresário. Não, ele vai ter aquele compromisso e ele vai ter diante das regras, mas contudo, eu estou convicto, Oséias, que diante de mudanças agora no novo governo, que se coloca numa divisão do Ministério do Trabalho, que a gente pode falar nisso mais propriamente depois, mas no âmbito dessas mudanças que se refere ao direito do trabalho, poucas mudanças a gente pode ver que afetaram diretamente o trabalhador. Eu acho que hoje a gente estamos num tipo de relação onde o capital-trabalho, que nunca foram separados, alguém que acha que isso pode viver separado, mas não pode, mão de obra e aplicação financeira, investimento, elas têm que estar sempre juntinhas para que o país se desenvolva. E na nossa região aqui, principalmente, fazendo um adendo, as micro e pequenas empresas que estão tendo outro tipo de empresa agora, que é aquela empresa menorzinha, que é uma intermediária, hoje ela está sendo constituída por empregados que perderam o seu posto de trabalho e não vão entrar numa marginalidade e vão ter que se inserir no mercado de trabalho, que é o chamado aí também de empreendedorismo, que na verdade o empreendedorismo ele se contrapõe a grandes empreendimentos na medida que você precisa, de fato, buscar sustentabilidade econômica de pequenas famílias. Esse é o foco, porque numa economia de médio e longo prazo, você tem que ter pessoas qualificadas, mas, sobretudo, você tem que ter um giro na economia que todo mundo possa ter o seu sustento. Não adianta você inventar metáfora, Oséias, se você não me der posto de trabalho. Todas essas medidas que são implementadas, esse disparar de gasto político, de mal fazer, resulta no sofrimento social, que é o fim, que é o consumidor e que é o trabalhador, é o que mais sofre, porque não tem emprego para ele, porque as pequenas empresas que deveriam estar tendo incentivo fiscal, tributário e econômico estão sem nada. Muito bem. Essa é uma realidade, né? Agora, 2019. 2019... vai ser um ano bom? Eu acredito que sim. Por quê? Porque eu venho agora de governos que, de uma certa forma, não se preocuparam, não citando o nome, nada disso, não se preocupou em desenvolver uma economia de longo prazo. Eu acho que tudo se falou em curto prazo, que são coisas que a gente tem que analisar, que o povo vive
do longo prazo, se você analisar. Toma-se decisões hoje, medir elas no meio e no fim a gente tem que sobreviver dela. Por isso que a Previdência Social está nesse caos que a gente está. O que eu penso é que 2019, independente de partidarismo, que eu não tenho isso, eu acredito que a gente tem que torcer para que o governo implemente políticas econômicas, sociais e monetárias que venham a contento e, sobretudo, haja realmente uma realocação que venha a beneficiar o empresário, o pequeno investidor, que ele vai beneficiar o trabalhador final, porque na verdade 50% do empresariado que gera emprego é os pequenininhos. Então esse ano de 2019 vem como uma chuva de coisas novas, que realmente a gente espera que seja, que nosso judiciário comece a se organizar em decisões que venham a favorecer a sociedade e que as políticas públicas venham realmente a suprir a necessidade que a população quer, que é um emprego. Nós temos que sair, Zé, desse desemprego de 13 milhões, que isso tudo é mentira. Por quê? O CAGED aponta isso. Mas, subjetivamente, nós que vivemos na operação do dia a dia disso, a gente sabe que hoje nós temos 20 milhões, aproximadamente 20 milhões de desempregados indiretos. Por quê? Porque o CAGED não ataca a informalidade. É um cálculo subjetivo. Portanto, 2019, tendo políticas sérias que queiram realmente tirar o Brasil desse buraco, a gente vai ter o quê? A gente vai ter na área de contabilidade, continua como sempre foi, certo? Vai ter só as mudanças e tal, mas o que é mais forte é a questão política e econômica. Essa é que faz tudo. Se não tiver uma política regional e nacional que supra, que seja suplementar a qualquer outra que já foi feita, nós vamos viver justamente num marasmo de decisões indefinidas e uma política fiscal que você observe. No estado de Pernambuco, nós temos agora incrementos de aumentos de ICMS, justamente no momento que a gente precisaria o quê? Pelo menos de benefícios, ou seja, pelo menos estagnar a tributação no momento e mais na frente trabalhar com um reajuste que a sociedade já tivesse, mas não, a tributação ela é como um fator condenatório, punitivo, e a sociedade já não aguenta mais isso. O novo governo, que tomará posse em 1º de janeiro, vai dividir o Ministério do Trabalho. A minha pergunta é, na visão da contabilidade, o que é que isso significa? Como eu estava falando antes de cair, veja bem, na visão da contabilidade, eu entendo o seguinte, que a política de dividir o Ministério, na verdade, no primeiro momento, às vezes, eu diria que é mais uma questão de reorganização nesse contexto que nós tivemos agora de corrupção, eu diria que foi isso. Tipo, fretaram muito ali, lotearam muito aquele ministério e, em razão de interesses pessoais. É o que se noticiou, né, essas questões todas. Mas no contexto da contabilidade, o que se apresenta é o quê? É um novo modelo onde vai haver muita fiscalidade por parte da justiça, é o que a gente nota no primeiro momento. Mas, se a gente analisar na questão do trabalhador, que eu acho que o Ministério do Trabalho foi criado para organizar as relações de emprego e de trabalho, a gente entende o seguinte, que no campo da fiscalidade, dos auditores e tal, vai continuar. Vamos fazer um contraponto rápido aqui. Antes desse governo do Bolsonaro ter sido eleito e ter apresentado essa proposta, nós já tínhamos o E-Social desde o ano passado, já começando a ser implementado. E para o leigo, o E-Social, na verdade, ele surge, como um fiscal eletrônico, entendeu, Zé? Ele é muito forte na medida da aplicação dele. Portanto, o trabalhador, no meu ponto de vista, ele não vai perder direito, até porque no artigo 5º da Constituição não foi tirado o direito dele. O trabalhador não teve nenhum direito ali retirado, ou nada. O que houve? Foram mudanças na ordem de homologação trabalhista, muito embora que alguns sindicatos ainda insistem, mas agora em 2019 provavelmente, flexibilizou
Até porque, vamos levar em consideração o seguinte, eu só faço uma homologação, uma rescisão, se os documentos estiverem todos probos, José. Se eles não estiverem completos, se não estiverem adequados, não adianta. Porque o trabalhador, quando ele for à Caixa Econômica, existe um extratozinho, que é aquele extratozinho para fim rescisório, se estiver faltando um mês eu não faço. Então, o contador ele tem que estar ligado nisso, tem que estar observando essas questões. Sem o FGTS pronto e exato, ele não deve fazer esse procedimento, que ora era dos sindicatos. No âmbito dos direitos, não se mexeu em férias, não se mexeu em déficit, não se mexeu em nada. Flexibilizou algumas coisas que precisavam para a relação poder. Primeiro, nós não estamos há 80 anos atrás, Andrés. A gente precisa de uma legislação moderna, mas que sempre proteja o lado mais fraco, que é o lado constitucional, que é o lado do trabalhador. Mas eu te digo uma coisa, o Ministério do Trabalho, independente da forma que ele venha a ser, jamais vai ficar sem auditores que precisam ir a campo, fiscalizar trabalho escravo, fiscalizar insalubridades, periculosidade do trabalhador. Isso não muda. Isso não muda. E a sociedade hoje, que é o Ministério Público do Trabalho, continua tudo isso. Então a gente tem que, o que tem que se primar é que os direitos não foram nenhum alterados, mas o trabalhador precisa ter o seu emprego, a sua fonte de renda. A todo dia, eu faço rescisões, eu sempre vejo pessoas. Ontem eu fiz 3 rescisões numa cidade aqui próxima, e os 3 saindo dessa empresa, sendo demitidos, sem justa causa, foram indenizados, tudo direitinho, mas, Zé, na hora, eu percebi que eles queriam ficar trabalhando, mas por comportamento social deles, não estava dando para ficar na empresa. Depois que eles saíram, eu conversei com os proprietários e a gente detectou que eles estavam sendo demitidos, não porque fizeram coisas, como é que diz, de alto risco ou perigoso, mas sim por questões de comportamento. Aí onde eu digo a você, uma empresa que puder, contrate um RH, se não puder contratar um RH efetivo, coloque um RH temporário, um RH esporádico, mas tenha, porque a relação, por isso que eu sou a favor, eu sempre já falei isso para você, que um psicólogo, um terapeuta sempre deveria estar presente do ser humano, mas não só numa clínica não, mas numa empresa, porque pelo que eu já passei de tantos anos aí, venho passando, eu vejo sempre pessoas com conflitos, com colegas, problemas que vêm de casa, e isso afeta a qualidade do trabalho, afeta a relação de emprego e vem as demissões. Isso ninguém quer saber, quer botar a prova. Por quê? Porque são aspectos micros que ninguém detecta, só quem está no dia a dia naquela empresazinha. Isso não sai na CAGED como informação. Muito bem, agora, doutor Steve, como é que o setor público, aí a gente tem o governo federal, o governo dos estados, os governos municipais, como é que a gente está escutando, e hoje eu vi por um telejornal, prefeituras de, acho que Rio Formoso, Tamandaré e outro município aí, tá certo, sendo investigados, parece que Rio Formoso, policiais. Rio Formoso, só para lhe ajudar, Rio Formoso, Tamandaré e Seriaim. Seriaim. Exatamente. Para os gestores públicos, essa nova dinâmica da contabilidade, da fiscalização, do controle, isso vai diminuir os desvios que a gente escuta falar tanto aí pela televisão? E outrora, talvez eu tenha conversado com vocês isso também. Eu acho que há mais de ano atrás, ou há 2 anos atrás, na época que você estava na sua campanha aqui, eu estive aqui. Veja, nós desde 2007, que nós, historicamente falando, foi iniciado o processo de SPED. O SPED, na verdade, é uma ferramenta de escrituração pública digital que, no primeiro momento, ela foi instituída para as empresas, para o setor privado. Mas agora ela entra forte no setor público, é inevitável. Então, o setor público, as câmaras, autarquias e etc. O governo tem a contabilidade hoje digital. Por isso que a contabilidade hoje na área pública ela é forte.
Por quê? Eu sempre brinco até com isso. Eu digo o seguinte, que quem já foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Né? Não vou parafrasear outro termo, mas seria isso. Por quê? Porque hoje não há mais espaço para corrupção, eu acho. Porque se você for viver, se o gestor público ele não tiver a consciência da lei de responsabilidade fiscal, mesmo que ela ontem tenha sido sancionada, ele tenha sido flexibilizado num momento talvez necessário, não sei, mais propriamente, mas acredito que deveria ter pelo menos um reajuste, e eu acho que está aí. Mas o gestor público que não observar a fiscalidade, que não observar o gasto público coerente, as notas fiscais eletrônicas, que elas, em 10 segundos você já tem uma nota no mundo, pela internet. O SPED, que é uma ferramenta digital, que o próprio E-Social é uma das ramificações do próprio SPED. Né? Considerando que o E-Social joga toda a informação para a Receita Federal. Então, não, a empresa vai lá, entra numa licitação pública, ela ganha o processo licitatório, está lá, ela tem um prazo para fazer as entregas, o fornecimento, e ela começa a tirar as notas eletrônicas sem prestar serviço, vai ter o quê? Aí vem a contabilidade internacional, o meio do IFRS, que está implementando todo esse controle de patrimônio. Veja, alguns gestores já poderão aí, com inteligência, mudar exemplo, você vai fazer uma estrada, às vezes, um pedaço de calçamento, filma e documenta. Então são coisas que você diz assim, quantos dias gastou, quantos metros cúbicos de calçamento foi utilizado, ali é feito todo. Então tem tecnologia hoje para que o gestor agora, o que se percebe é que não há interesse público. Havendo interesse público, a contabilidade ela está aí fornecendo, vamos dizer, até então dizia e se comentava, o contador público é aquele que o prefeito não troca. Eu já mudei minha concepção. Eu acho que uma gestão que inicia, se ela tiver um grupo de controladoria, como eu sou especializado nisso, um grupo de controladoria e tiver a parte de contabilidade do lado dele mais para fazer o certo. Por quê? Porque tudo se encaminha às vezes. Isso é feito um barco. Sabendo navegar, tem as pedras, os buracos, os redemoinhos, mas você sabendo navegar, você chega lá. Então o gestor público tem que mudar a concepção. Eu acho que nesses próximos anos, sei lá, daqui a 15 anos, a concepção política com esses jovens que vão entrar na política vai ser outra. Então as pessoas, e a tendência é que toda essa implementação tecnológica digital, você considere uma coisa, que quando a gente vai alterar um documento hoje do SPED, você diz por quê. Se você for alterar o E-Social e disser, eu vou alterar o endereço do fulano de tal, por quê? A partir de agora, o responsável é você. Porque se qualquer informação que vier contrária ou de má fé, a responsabilidade vai ser do gestor. Então, cabe a quem estiver manuseando começar a pensar e agir dessa forma. Muito bem. Doutor, para a gente encerrar o nosso programa, não é, ao vivo agora, as pessoas estão nos acompanhando e a gente só tem a agradecer a todos que estão interagindo conosco agora, todos os nossos internautas, muito obrigado. Eu não vou citar os vossos nomes, são vários nomes aqui, não vou poder citar agora, mas a gente agradece a todos, né, que estão nos acompanhando, prestigiando essa visita do Dr. Steve aqui a Sairé. Dr. Steve, a região do Agreste Central, vem aí, está chegando 2019, vai oferecer melhores condições de empregabilidade para essa juventude? Esses problemas todos que a gente enfrenta no Brasil, essas crises todas, será que esse espaço aqui da nossa região vai se ampliar para recepcionar tantos jovens que estão precisando do seu primeiro emprego, está precisando trabalhar? Enfim, qual é a perspectiva que a gente pode estar sonhando por aqui? Oh, Zé, essa tua pergunta, ela realmente fecha com, eu acho que um pouco que a gente
conversou aqui. Veja, se você observar o nosso agreste aqui, a nossa região aqui, você tem Toritama, Santa Cruz e Caruaru como 3 polos efetivos de polo de confecção, que as políticas, que você vê que a feira de Caruaru, frente ao polo de Santa Cruz e Toritama, deixa a desejar, isso é uma coisa que todo mundo comenta, né? Então, os pequenos empresários da nossa região aqui, eles estão muito sufocados, tá certo? Eu vou pegar aqui para passar para você um índice seguinte. A gente nunca se abriu menos empresa do que nesses últimos 3 anos. Por quê? Porque antes você tinha, existe um princípio na nossa vida que é a motivação. Se eu não estiver motivado, eu não estaria nem aqui. Se eu não tivesse motivado, o que é que eu viria fazer aqui conversar com você? Então, eu vou estar sempre otimista com o ser humano, mesmo diante das coisas gritantes que a gente vê aí. Mas eu acredito que para a nossa região aqui, eu não, no momento, diante da economia do nosso estado, que está entre os 18 estados, pior, na questão fiscal, uma das piores, quer dizer, que houve uma falta de informação para o povo, eu acho que não. Eu acho que, pelo menos no primeiro semestre, vai ser de muito custo, vai ser de muita reorganização, tá certo? Eu sempre toquei numa tecla do turismo, o turismo como um elemento de avanço na economia regional, mas para isso a gente tem que ter um conjunto que é o Estado. O Estado, as prefeituras, elas têm que estar mais ou menos organizadas para dar um incentivo. As pequenas empresas, não basta tributar, não basta arrecadar, não basta cobrar. Não adianta, você vai tirar de quem não tem. Então, eu acho que para o jovem se recolocar, tem primeiro qualificação, para isso o Estado tem que fornecer qualificação pública em alguns momentos. Então, eu acho que o jovem tem que empreender, infelizmente. Quantos jovens hoje estão nos bares, mas é melhor do que estar na rua roubando, fazendo coisa errada, cheirando e fumando droga. Mas jovens que estão com a caixinha de coxinha, vendendo. É um pequeno empreendedor que ninguém quer saber dele, ninguém nota, às vezes a gente nem compra, mas que está ali se desenvolvendo. Então eu acho que nossa região precisa se unir para se aparelhar de uma estrutura econômica mais sustentável. E sem isso, não adianta um prefeito de uma cidade tal querer ser melhor do que o outro, e o outro não está ligando porque o interesse é público. E o jovem é o político de amanhã, é o grande empresário do futuro. E a sociedade sem jovem, sem ser humano produtivo, vira cemitério. Então é isso a gente não quer. O cemitério tem a sua função social, que é o descanso da alma e do corpo. A sociedade, enquanto vida, requer uma economia pujante. Muito obrigado, doutor Steve, por conceder essa entrevista aqui para o nosso canal A Voz de Sairé, que estamos agora pelo Facebook. Também você vai encontrar essa entrevista no nosso canal do YouTube. O nome do canal é A Voz de Sairé. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos, e um abraço a todos que puderam nos considerar e parar um pouco e assistir a nossa conversa aqui, que eu acredito que tenha de alguma forma contribuído para quem nos ouviu aqui e quem pode ainda assistir logo após a edição. Muito bem. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Em breve nos encontraremos em mais programas. Nós temos todas as segundas e sextas-feiras sempre lançamentos de programas de entrevistas novas. E hoje tivemos o prazer de receber o Dr. Steve Harrison, ele que é economista, contabilista e também trabalha na seara do direito, sempre buscando atingir os objetivos. Os objetivos do Dr. Steve são objetivos claros: melhor servir à sociedade. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.